Olá, meus irmãos, graça e paz, que o Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando você, sua família, no nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade que nós temos aqui, de juntos meditarmos na palavra do Senhor. A Ele toda honra e toda glória, hoje, sempre e eternamente. Amém. Eu gostaria de meditar com os irmãos nesta reflexão, nessa breve reflexão, acerca do que a Bíblia nos fala, né? Um pouco do que a Bíblia nos fala sobre dinheiro, mais especificamente sobre amor ao dinheiro, amor aos bens materiais e o que esse tipo de amor pode nos trazer de consequência, pode nos trazer de males, pode nos trazer de perturbação para a nossa vida. A Bíblia é um livro maravilhoso, inspirado pelo próprio Deus, para que nós pudéssemos tirar lições sobre vários temas, praticamente todos os temas da nossa vida, tudo aquilo que nós precisamos de orientação, nós podemos ir até a palavra do Senhor que nós vamos encontrar. E hoje nós vamos meditar um pouco então sobre amor ao dinheiro e sobre o que isso pode acarretar na nossa vida como consequência. E o texto base que nós vamos ter está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 a 10. Nós vamos citar vários textos, mas o primeiro texto que nós vamos aqui, né, o texto como base, é 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 a 10, que a palavra de Deus nos diz assim: Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez e nos trazer ensinamentos através da sua palavra, que é viva e que é eficaz e que pode penetrar no mais profundo do nosso ser e fazer mudanças drásticas, mudanças permanentes que nós tanto precisamos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Bom, meus irmãos, nós vivemos dias onde o que nós temos muitas vezes fala mais do que nós realmente somos. Né? Às vezes, os bens materiais que uma pessoa tem, muitas vezes estão contando mais do que aquilo que ela realmente é, do que o caráter que ela tem. E quem não tem bens materiais é tido por essa sociedade como pessoas fracassadas. Um homem, vamos dizer assim, uma mulher que não tem uma carreira profissional bem sucedida, que não tem um carro, que não tem uma casa, que não tem bens materiais, que não tem uma conta financeira, uma situação financeira, né, em dia, uma situação financeira boa, essa pessoa é tida como uma pessoa fracassada, é uma pessoa mal vista aos olhos da sociedade. Hoje em dia, infelizmente, ter bens materiais é melhor do que ter caráter. Às vezes, uma pessoa, para conseguir ter amigos, entre aspas, ter boas companhias, vamos dizer assim, entre aspas também, né, boas companhias, ela precisa mais ter dinheiro do que ter caráter. As pessoas vão mais atrás da companhia de pessoas que são bem-sucedidas financeiramente do que pessoas que têm um bom caráter e um bom comportamento, que obedecem os mandamentos de Deus e que têm a Bíblia como sua regra de fé e prática. Ser um bom cidadão, um cidadão de bem, não está tão na moda como ser um cidadão de bens. Uma pessoa que tem uma vida financeira boa e bem resolvida. Muitas vezes os pais se empenham em dar aos filhos uma condição de eles serem bem-sucedidos financeiramente, mas se esquecem de dar aos seus filhos condições de serem homens e mulheres de caráter, de serem cidadãos de bem e, mais do que isso, de serem pessoas que obedecem às leis de Deus e têm os mandamentos de Deus acima dos mandamentos humanos. Tem aquilo que Deus preza como principal, como coisa boa, como coisas que realmente edificam, colocam os ensinamentos dos homens acima dos ensinamentos de Deus. E isso traz várias consequências. Às vezes esse tipo de pressão de termos bens materiais, de termos, né, uma carreira profissional bem sucedida, de termos carro, de termos casa, de termos várias coisas, essa pressão vem realmente às vezes dos nossos próprios familiares. Às vezes vem de pessoas que estão perto de nós, às vezes vem até mesmo de pessoas que congregam conosco. Às vezes essa pressão é colocada em nós e às vezes nós mesmos entramos debaixo dessa pressão por nossa própria conta.
Ou seja, quando nós passamos a nos comparar com as pessoas, às vezes a gente vê um familiar que é bem sucedido financeiramente, a gente olha e fala assim, nossa, eu preciso ter um carro melhor porque fulano tem. Ah, eu preciso ter uma casa melhor porque um primo ou um tio meu tem. Às vezes, até mesmo na igreja existe uma competição parecida com essa. Às vezes um irmão chega com um carro novo, alguns outros olham e falam assim, nossa, eu preciso mudar, preciso trocar meu carro também, porque o irmão apareceu com um carro novo, aquele carro que é bom. Nossa, eu preciso trocar minha casa, porque fulano, o irmão tal, ele tem uma casa de tal bairro, é melhor do que a minha. Às vezes essa competição gera em nós esse desejo de termos bens materiais, e isso pode nos desviar dos caminhos do Senhor. Por isso nós precisamos estar atentos. Nós que somos servos de Deus, nós precisamos realmente ter dentro de nós uma plena convicção de que não são os bens materiais que vão edificar a nossa vida, mas são os bens espirituais. Jesus Cristo nos chama para que nós possamos segui-lo. E ele, como ele disse certa vez, que ele não tinha nem mesmo onde reclinar a cabeça. Não estou dizendo aqui que os cristãos não possam ter bens materiais. Muito pelo contrário. Se for da vontade de Deus, eu desejo para mim e para você que nós tenhamos sim bens materiais, mas que isso nunca seja prioridade na nossa vida. Que isso nunca seja o tesouro que está no nosso coração. Então eu gostaria de compartilhar aqui pelo menos 4 lições que nós podemos tirar acerca do amor ao dinheiro e os males que eles podem nos trazer. Queria começar aqui meditando com os irmãos que nós não devemos ser ingratos para com Deus, mas sim reconhecer nossa condição miserável diante dele. O versículo 8 que nós lemos aqui nos diz, tendo porém sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Ou seja, meus irmãos, quando nós vamos olhar para a questão de merecimento nosso diante de Deus, realmente, se nós tivermos o que vestir, o que comer, nós temos que ser mais do que gratos. Porque diante de Deus nós não temos merecimento algum. Nós precisamos reconhecer a nossa insignificância diante de Deus e nos lembrar sempre que nós não merecemos nada dele. E que nós não podemos exigir nada de Deus. Nós não podemos realmente nos apegar às coisas materiais porque Deus não nos chama para isso. Deus nos chama para que nós possamos ter realmente essa consciência plena de que não merecemos nada dele, mas que ele, por amor e graça, tem cuidado de nós. Por melhor que seja determinada pessoa, meus irmãos, imagine uma pessoa boa que você conheça. Por melhor que essa pessoa seja, ela não merece nada de Deus. Eu separei aqui pelo menos 2 relatos acerca do que realmente o homem é. Um relato está no Velho Testamento e um relato está no Novo Testamento. O relato do Velho Testamento está em Gênesis capítulo 6, versículo 5, onde a palavra de Deus nos diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e de que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Ou seja, desde que o homem é mundo, desde que o pecado entrou no mundo ali através de Adão, o homem se corrompeu, meus irmãos. O homem se corrompeu e ele não tem mérito algum diante de Deus. Por isso, tudo que nós recebemos de Deus é por graça e por misericórdia. Nós não merecemos, não temos mérito algum de nada do que nós temos recebido de Deus. E o segundo relato acerca do homem, do que realmente o homem é, eu queria deixar para os irmãos ali no Novo Testamento, Romanos 3, capítulo 23, que nos diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós somos pecadores. Todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Ou seja, nós não temos merecimento algum diante de Deus. Nós somos pecadores, somos ingratos e fomos corrompidos pelo nosso pecado. Precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Então devemos nos reconhecer realmente indignos de Deus. E precisamos ter gratidão por cada ato de bondade que Deus dá para cada um de nós. Cada ato de bondade que Deus manifesta para cada um de nós. Eu costumo dizer que tudo que eu tenho de bom foi Deus quem me deu. E aquilo que eu tenho de ruim dentro de mim é porque eu não deixei Jesus Cristo me transformar. É porque eu não deixei o Espírito Santo de Deus me transformar. Toda boa dádiva vem de Deus, como nos diz a Epístola de Tiago. Toda boa dádiva vem de Deus. Tudo que nós temos de bom, meus irmãos, Deus que nos deu. E aquilo que nós temos de ruim é porque nós não deixamos ainda o Senhor Jesus Cristo nos transformar. De Deus nós merecemos receber a morte. Porque, como nos diz Romanos capítulo 6,
versículo 23, o salário do pecado é a morte. Então o nosso merecimento é morte e morte eterna, meus irmãos. Mas através de Cristo Jesus, como nos diz a continuação do versículo aqui, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos deu gratuitamente o dom da vida eterna através de Jesus Cristo. Não é pelo nosso merecimento. Portanto, nós devemos ser gratos a Deus por cada ato de bondade que Ele manifesta para conosco. Em segundo lugar, gostaria de compartilhar com os irmãos também que nós não podemos ter amor ao dinheiro, nem aos bens materiais, e nós não podemos ter o dinheiro e nem os bens materiais como principal objetivo da nossa vida. Ou seja, o dinheiro, os bens materiais não pode ser aquilo que nós temos como objetivo principal da nossa vida. Não pode ser aquilo que a gente planeja dia e de noite, aquilo que nos inquieta para que nós possamos alcançar um dia. Por quê? Porque, como nós lemos aqui no versículo 10 desse trecho aqui que nós lemos, 1 Timóteo 6, 7 a 10, o amor ao dinheiro pode nos desviar da nossa fé. Paulo aconselhando a Timóteo o que ele disse: porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. O amor ao dinheiro pode nos desviar, meus irmãos, da nossa fé. Por isso nós não podemos nos apegar aos bens materiais, não podemos nos apegar ao dinheiro. O amor ao dinheiro pode nos levar à traição também, como nós vamos ver Mateus 26, versículos 14 a 16, onde Judas vai trair Jesus por 30 moedas de prata. Ou seja, o amor ao dinheiro levou Judas a trair o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O amor ao dinheiro também pode nos impedir de ver o agir de Deus. Mateus 26, versículos 7 a 9, vai nos mostrar ali uma situação onde aquela mulher derrama sobre Jesus Cristo um perfume muito caro, e o próprio Jesus vai dizer que com aquilo ele estava preparando o seu corpo para o sepultamento, e os discípulos que estavam ali viram naquela situação um grande desperdício. Ou seja, aquela mulher derramando aquele perfume caro sobre Jesus, aquele ato de amor para com Jesus Cristo, muitos viram naquele ali um ato de desperdício. Por quê? Estavam olhando mais para o dinheiro que estava sendo ali derramado através daquele perfume do que realmente o ato de amor que aquela mulher estava tendo para com Jesus Cristo. Então eles foram impedidos de naquele momento ver o agir de Deus, porque o amor ao dinheiro cegou-lhes o seu entendimento durante aquele momento. O amor ao dinheiro faz com que as pessoas mintam. Nós vamos ver ali os guardas que guardavam o túmulo de Jesus, que participaram daquele momento, que talvez seja, que com certeza é um dos momentos mais fantásticos de toda a história, onde Jesus Cristo ressuscita, ele sai do túmulo, e eles vendo tudo aquilo ali, eles vão dizer para os sacerdotes, né, os oficiais ali das leis, que eles haviam dormido. Por quê? Eles receberam dinheiro para dizer aos oficiais que eles estavam dormindo. Eles preferiram receber um dinheiro para pagar a sua mentira do que testemunhar do tão magnífico acontecimento que eles acabaram de presenciar. Então o amor ao dinheiro pode nos levar à mentira. O amor ao dinheiro faz também com que nós neguemos o perdão. Mateus 18, os versículos 23 em diante, vai nos contar a parábola dos dois homens que deviam. E ali nós vamos ver, né, resumidamente falando dessa parábola, que um rei, ele tinha servos que o deviam, e um desses servos devia a ele 10.000 talentos, e o rei resolveu acertar as contas com esse servo. E esse servo, como ele devia uma quantidade muito grande, o rei mandou que fossem vendidos a sua mulher e os seus filhos para que se pagasse essa dívida. Esse servo, então, ele pede ao rei clemência, ele diz ao rei: não, meu rei, me dê um prazo a mais que eu vou te pagar toda essa dívida. O rei, então, tem clemência dele e perdoa toda a dívida. Esse servo, então, sai da presença do rei e logo em seguida encontra-se com um amigo seu, com um conservo que o devia uma quantidade de 100 talentos. Ele, então, cobra os 100 talentos que esse conservo o devia, e esse conservo, da mesma maneira, fala com ele, pede clemência e pede um tempo a mais para que possa pagar a dívida. Ele não tem clemência, não tem misericórdia desse seu conservo e o manda com que seja preso para que possa pagar a sua dívida.
Essa notícia então chega ao rei, que havia lhe perdoado uma quantia infinitamente, ou melhor, 100 vezes maior do que a quantia que esse servo mandou o seu conservo para a prisão. E ele então, o rei então pergunta para ele: eu te perdoei de uma quantia muito maior, como que você não teve misericórdia de alguém que lhe devia uma quantidade bem inferior? Então o rei manda prender esse servo e fala com ele: enquanto você não pagar a dívida, você não vai sair da prisão. Ou seja, meus irmãos, o amor ao dinheiro fez com que esse servo não perdoasse uma dívida muito menor do que aquela que já lhe fora perdoada. Ele ficou cego pela sua cobiça, pelo seu amor ao dinheiro e nem se lembrou que ele havia acabado de ser perdoado de algo muito maior. O amor ao dinheiro faz com que muitos sejam corruptos. Nós vemos ali em Atos capítulo 24, versículo 26, onde o governador Félix, ele vai querer ali uma quantidade de Paulo, ele vai querer dinheiro para que ele possa soltar Paulo da prisão. Ou seja, a corrupção. O amor ao dinheiro faz com que muitos sejam corruptos. E no nosso país, infelizmente, nós temos vários exemplos de corrupção por cobiça, por amor ao dinheiro, por amor aos bens materiais, que, como Jesus Cristo disse, a traça e a ferrugem consomem. Então, muitos, por amor ao dinheiro, também cedem às tentações da cobiça e caem nas tentações da corrupção. O amor ao dinheiro, meus irmãos, pode impedir a nossa comunhão com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24, nós vamos ver Jesus Cristo dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Aí estará o nosso coração, como Jesus nos disse em Mateus capítulo 6, versículos 21. Ou seja, o nosso Deus é aquilo que está, é o tesouro que está dentro do nosso coração. Se nós temos os bens materiais como o nosso Deus, nós vamos dedicar tempo, nós vamos dedicar tudo que nós temos e que nós somos para conquistá-los, para adquiri-los da maneira mais rápida possível e da maior quantidade possível. Nós precisamos, meus irmãos, planejar sim o nosso futuro, mas o nosso planejamento para o futuro não deve ter como prioridade uma conta bancária recheada, não deve ter como prioridade vários bens materiais, mas sim uma fé firmada no nosso Senhor e no nosso Salvador, Jesus Cristo. E isso também deve ser o objetivo para a nossa família. Nós precisamos não querer deixar para os nossos filhos somente uma casa para eles poderem morar, somente um lote para eles poderem construir, somente alguns bens materiais para que eles possam se estabelecer. Mas sim, meus irmãos, a nossa prioridade deve ser deixar para os nossos filhos um exemplo de fé firmada em Deus e somente em Deus. Porque o amor ao dinheiro pode impedir sim a nossa comunhão com Deus. E a nossa comunhão com Deus precisa ser a prioridade da nossa vida. Nós precisamos realmente dedicar tempo ao nosso Deus. Nós precisamos ter realmente a nossa fé firmada no nosso Deus, sabendo que Ele, mais do que qualquer bem financeiro, mais do que qualquer bem material, é essencial na nossa vida. Mateus 6,33, o Senhor Jesus Cristo nos diz para que nós possamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Para viver isso, precisamos ter a nossa fé firmada somente em Deus, de que Ele é fiel, Ele é poderoso para nos sustentar em todos os momentos, independentemente do quanto de bens materiais que nós temos, independentemente de quanto de dinheiro que nós temos no banco. Deus é fiel, Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, para nos guardar, meus irmãos, protegidos, alimentados e vestidos, porque Ele é um Deus misericordioso que ama a cada um de nós. O amor ao dinheiro também pode impedir a nossa comunhão com os nossos irmãos. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se nós vemos o nosso irmão passar alguma necessidade e nós não o ajudamos porque nós temos dó de gastar algum dinheiro com ele, nós estamos pecando contra o Senhor nosso Deus. Jesus Cristo nos orientou para que a gente não fuja daquele que nos peça algo emprestado. Mateus capítulo 5, versículo 42. Será que nós temos, meus irmãos, essa disposição de realmente ajudarmos aquele que precisa de nós financeiramente? Será que nós
temos essa disposição de realmente ajudar aqueles que precisam de nós, podendo doar alguma coisa, podendo de repente aquele que tem algum imóvel, deixar com que o irmão more de aluguel, pagando algo mais barato ou de repente até de graça. Será que nós temos, meus irmãos, em recebido de Cristo essa capacidade ou essa capacitação? Provérbios capítulo 3, versículo 28, vai nos orientar para que nós não retenhamos o dinheiro quando alguém vier para recebê-lo de nós. Ou seja, se nós estivermos devendo a alguém o dinheiro, quando essa pessoa vier para receber, se o dinheiro estiver conosco, vamos passar esse dinheiro para a pessoa, vamos pagar as nossas dívidas e não vamos dizer, passa amanhã, sendo que o dinheiro está conosco, está nas nossas mãos. Conselho bíblico em Provérbios para nós. E 1 João capítulo 3, versículos 17, vai nos trazer talvez um dos maiores ensinamentos quanto a essa questão do amor ao dinheiro. 1 João capítulo 3, versículo 17, guarde esse versículo também no seu coração. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? Pesada essa palavra, né, meus irmãos? Mas é verdadeira, porque é a palavra de Deus para nós. Se nós temos condições de ajudar os nossos irmãos, se nós temos condições de ajudar o nosso próximo financeiramente, porque Deus, por misericórdia, tem nos abençoado, tem nos dado essa condição, e nós não fazemos, como pode o amor de Deus estar em nós? Se nós fecharmos o nosso coração, se nós não quisermos ajudar o nosso irmão e o nosso próximo financeiramente, com os nossos bens materiais que Deus nos deu, como pode estar o amor de Deus em nosso coração? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, a continuação do trecho que nós lemos, Paulo aconselhando a Timóteo, ele vai dizer, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, ou seja, foge do amor ao dinheiro. Segue a justiça, a piedade e a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Isso é que Deus quer de nós, que nós não nos apeguemos aos sentimentos deste mundo, à cobiça, o amor ao dinheiro, ao egoísmo, à soberba, mas que nós nos entreguemos a Deus com tudo que nós temos e com tudo que nós somos, inclusive com os nossos bens materiais. Que o Senhor Jesus Cristo possa trabalhar isso dentro de nós, que nós possamos conseguir, junto com Ele, dar mais esse passo à frente. Para a honra e glória do nosso Senhor, que nós possamos ser gratos por tudo que nós temos, mesmo que aos olhos da sociedade seja considerado pouco. Que nós possamos realmente nos entregar a Deus com tudo que nós temos, que os nossos bens materiais estejam à disposição do nosso Deus, que nós não tenhamos os bens materiais como nosso objetivo de vida, que nós não deixemos que o amor ao dinheiro impeça a nossa comunhão com Deus, e que nós não deixemos que o amor ao dinheiro impeça a nossa comunhão com os nossos irmãos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Deus, bendito seja o teu santo nome. Senhor, no nome de Jesus, nos ajude, Pai, para que não venhamos nos apegar aos bens materiais, mas que venhamos, meu Deus, a nos entregar com tudo que nós temos e que nós somos ao Senhor, para que o Senhor nos use por completo, inclusive, meu Deus, com os nossos bens, através dos nossos bens materiais. Mas que mesmo, meu Deus, que nós, diante da sociedade, tenhamos pouco, nós possamos ter um coração grato ao Senhor. Porque, como nos orienta a Tua palavra, se nós tivermos com o que vestir e o que comer, nós sejamos gratos ao Senhor. Porque tudo que nós temos necessidade, o Senhor está nos dando, meu Deus, pelo Teu amor e pela Tua graça e nunca pelo nosso merecimento. Muito obrigado, Senhor. Abençoe-nos para que realmente a nossa prioridade, o nosso propósito de vida seja realmente nos achegarmos ao Senhor e termos uma fé firmada na Tua palavra, de que o Senhor nos sustenta a cada dia pela graça e pela misericórdia do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos sustente a cada dia. Deus te abençoe, abençoe a sua família e que no nome de Jesus sejamos servos fiéis ao nosso Deus a cada dia, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.